Olá, bom dia, você aí, internauta aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dório. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Bom dia a todos e todas. Maravilha, boa semana para todo mundo. O bate-papo com o Hélio Dório de hoje, nós vamos falar no assunto que está agitando aí a política, a economia, né? Sobretudo a questão política, que envolve dois nomes de peso da equipe econômica do governo Bolsonaro, que é o seu ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Neto, Roberto Campos Neto, que são as offshores, as contas secretas em paraísos fiscais. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as manifestações de sábado. O Hélio esteve lá, como sempre, e participou da ala 68. O baú do Hélio, vamos prosseguir aí no governo Roriz, do qual ele participou. Ele vai rememorar lá o momento em que o governador entrega para ele a administração da publicidade do governo e, logo na sequência, a sua, a sua saída. Hélio, essa bomba que surgiu agora aí, você acha que o Paulo Guedes se sustenta, né, no cargo? Negrão, se fosse um governo sério, em um país sério, com certeza ele já estaria fora do cargo ontem. Ele mesmo teria pedido demissão por saber que seria insustentável sua posição, assim como o presidente do Banco Central. Nós estamos falando das duas maiores autoridades da política econômica e financeira brasileira. Todos dois teriam pedido demissão. Se isso fosse um país europeu, se fosse. Talvez vai ter que ir no Chile, na Argentina, no Uruguai, principalmente, já teriam pedido demissão e estariam fora do governo. Mas o Brasil não é um país exatamente sério nessas questões e o governo é uma vergonha constante, permanente, uma vergonha crônica. E o pior, Negrão, os próprios meios de comunicação estão minimizando o problema. Hoje de manhã eu dei uma olhada, até tuitei, eu dei uma olhada em alguns jornais do mundo que eu recebo, né, pelo WhatsApp, manchetes. É manchete do The Guardian da Inglaterra, é manchete do El País da Espanha, entendeu? É manchete do Washington Post. Né? Nós estamos falando de Estados Unidos, Reino Unido, Espanha. O único jornal assim de importância que eu vi que não é manchete é de Portugal, mas parece que não tem nenhum português envolvido. Né? Agora, se imagina, num país onde o ministro da Fazenda, da Economia, que chama agora, e o presidente do Banco Central estão envolvidos nesse escândalo de terem offshores, que são empresas em paraísos fiscais. No caso dele, parece que nas Ilhas Virgens Britânicas, que é um dos paraísos fiscais preferidos dos brasileiros pelas condições que oferece. A imprensa, o Globo ignora na primeira página, o Estadão dá uma notinha sem falar o nome do Guedes e do Roberto Campos Neto, a Folha dá uma funiria, quer dizer, ontem a Globo deu mais espaço para a resposta do Ministério da Economia do que para o fato em si. Então, é tudo uma vergonha. É uma vergonha a postura do governo, é uma vergonha a postura do ministro do presidente, é uma vergonha a postura da imprensa brasileira, pelo menos até agora. Pelo menos até agora, pode ser que se recupere. Porque é inadmissível. Não, as offshores não são ilegais. Está É. previsto em lei. É Você isso que eu ia declara. fazer essa correção, Hélio. Desculpa interromper, foi bom você Não, falar, porque eu ia fazer essa correção. Né? Necessariamente não são ilegais, né? não. Mas em muitos casos são utilizados para esconder, né, dinheiro. E, aliás, para agregar no seu comentário, de onde veio esse dinheiro? Né? São o quê? 50 e poucos É, milhões, só no caso do Guedes. Né? porque as offshores são legais, mas você tem que declarar, você tem que dizer que está enviando aquele dinheiro para o exterior, você tem que fazer a declaração todo ano, imposto de renda, tem que declarar ao Banco Central que você tem capital no exterior. Elas são legais, tudo bem. O caso é que elas são usadas muitas vezes por necessidade, principalmente empresas que têm operações no exterior, elas precisam ter empresas lá fora. E aí é claro que preferem ter num paraíso fiscal do que ter num país onde a carga tributária seja muito alta. Isso é normal. Mas muitas vezes elas precisam. Agora,
muitas vezes também, e acho que até mais, elas são usadas para lavar dinheiro, para esconder dinheiro. Elas escondem o dinheiro. Você pega o dinheiro aqui, remete legalmente para o exterior, esconde aquele dinheiro lá e, a partir de lá, como você viu, por exemplo, o rei da Jordânia, outros, compram mansões, compram obras de arte e tal. Tudo isso é corrupção. Tudo isso é corrupção. Eu não estou dizendo aqui aí que há corrupção por parte do Paulo Guedes e do Castelo Branco, porque eu não sei. Eu acho que provavelmente há, mas eu não sei. Mas mesmo que eles tenham feito legal, eles são autoridades da política monetária, da política econômica, da política financeira. Eles não podem ter offshore no exterior, porque eles beneficiam suas empresas com as medidas que tomam aqui no Brasil. E o dólar é só um exemplo. O aumento do valor do dólar beneficia o Paulo Guedes e o Castelo Branco. Você vê a contradição. O dólar está aumentando e eles estão se ganhando com isso. Então, coloca uma suspeita que o ministro da Economia, um presidente do Banco Central, não podem ter sobre eles. Eles tinham que ter eliminado esse problema. Não adianta dizer, eu declarei, vamos ver, quero ver os documentos. Eles estão dizendo, nós informamos a comissão de ética. Se bobear, o governo Bolsonaro já estão falsificando os documentos lá. Mas isso aí a perícia resolve. Isso aí uma perícia bem feita resolve. Basta o Congresso ou o Ministério Público quererem fazer o que eles fazem. Eles devem estar lá inventando documento, criando situações, planejando a saída que eles vão ter. Mas é uma vergonha. Tem que estar os dois fora do governo. Os dois têm que sair do governo hoje. Não é negócio, vou convocar na Câmara para ir lá na semana que vem. Não, é fora do governo. É fora do governo. Se eles forem à Câmara, já tem que ir como ex-ministro da Economia e ex-presidente do Banco Central. Não tem que tergiversar em relação a isso. Não tem que tergiversar. A atitude deles, se fosse você, se fosse eu, se a gente pudesse ter isso, tudo bem, seria legal se a gente tivesse declarado imposto de renda, declarado ao Banco Central, temos dinheiro lá no exterior, aquelas normas todas que existem, que eu nem conheço direito, porque não é meu caso. Né? Nem conheço direito essas normas. Mas eles não. É o ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Isso faz a diferença. Exatamente. As duas principais autoridades da equipe econômica, né? E que, como você bem mencionou aí, eles é que têm, além de ter poder para tomar decisões na política macroeconômica, eles têm as informações, né? Tem que informação é poder, é dinheiro, né? Nesse caso, né? Como mudança no câmbio, mudança na taxa de juros e etc, né? Exatamente. O que eles manejam, isso aí, vamos ser sinceros, um dos lugares mais fáceis de roubar no Brasil é ser ministro da Economia. Não é à toa que o Paulo Guedes está se segurando no Ministério da Economia esse tempo todo. Ele está ganhando dinheiro nos negócios paralelos privados que ele tem. Isso é claro. Todo mundo do mercado, chamado mercado, sabe disso. Por que ele não larga aquele osso? Já está desmoralizado, não consegue fazer nada do que ele quer, fica falando bobagem, estamos numa escalada, o Brasil está crescendo. Ninguém acredita mais nisso, nem o Bolsonaro acredita. Por que ele está se aferrando tanto ali aquele cargo? Né? Por quê? Por que ele o salário de ministro? Por causa do salário de ministro? Porque ele é candidato a alguma coisa? Não é? Ele está executando as políticas neo-ultraliberais que ele sempre quis? Não está? Não está? Está bastante limitado. Por que ele se aferra tanto àquele cargo? Né? Então, todo mundo sabe, ministro da Fazenda tem um poder imensurável, faz o negócio que quiser fazer durante sua permanência lá. Depois vai ganhar dinheiro sendo consultor de grandes empresas multinacionais, participando de conselhos. Fez a vida. O cara virou ministro da Fazenda, está com a vida feita. E com certeza está também favorecendo quem o sustenta, né? Além claro, da política ultraliberal, que já houve denúncias disso. Né? Já houve denúncias disso, lembra? De que ele beneficiou a empresa, que segredos foram revelados, né? Segredos que não poderiam ser revelados, sobre câmbio, outras coisas foram reveladas. Não dá para confiar, né, Negrão?
Não dá, né, Hélio? E é muito difícil a gente é, chegar na conclusão de que que ele não vai sair, que não vai cair do governo. Eu acho que o Bolsonaro já até, inclusive, está sinalizando por isso que não vai substituir. Mas falar em Bolsonaro, falar em fora Guedes e fora Bolsonaro, como foram as manifestações de sábado, Hélio? Você participou, você esteve lá na Esplanada, né? E acompanhou no resto do país também, né? Acompanhei pela televisão, pelo WhatsApp, recebendo muita notícia de todo o país, né? Os grupos da geração 68 ficam mandando fotos e tal, é um movimento intenso. O Negrão, eu acho o seguinte, foram boas manifestações, de modo geral, posso falar mais de Brasília, mas também tem notícia de outros, foram boas, com bastante gente, positivas, mostraram uma reação da oposição ao Bolsonaro, mas tem o mais, né? Elas continuam sendo praticamente a mesma coisa, né? Primeiro, eu vou falar um pouco no particular, porque eu acho que o particular aqui de Brasília dá uma dimensão do problema. Aqui a manifestação em Brasília, né, tinha 3 carros de som. E o pior é que um carro de som, um carrinho de som, tentando disputar com um caminhão grande, sabe assim? Quer dizer, os dois simultaneamente, um perto do outro, numa disputa ridícula. O PCO, o famoso Partido Comunista, acho que é operário, que deve ter 1.000 militantes no Brasil inteiro, esse partido colocou um carro e ficava bradando pela Revolução Brasileira, que eles devem achar que está chegando, né, pelo socialismo, e atrapalhando o carro de som principal, né, que estava onde estavam falando os oradores, onde tocava música, tocou muita música, foi bom. E atrás tinha um outro carro de som de um grupo, PCdoB, outros partidos, que racharam em relação à organização da manifestação. Você vê o ridículo dessa situação. Em Brasília, você já tem 3 grupos numa manifestação que é basicamente de esquerda. Porque realmente, Negrão, a gente tem que reconhecer isso. As manifestações são de esquerda. Aparece lá um ou outro que não é de esquerda. Assim, de esquerda que eu falo é de uma maneira bastante ampla, tá? Da centro-esquerda. O ex-governador Rodrigo Hollenberg discursou, o deputado Leandro Graz, que é da Rede, discursou. Não é aquelas. Quando eu estou falando de esquerda, não estou me limitando a PT, PSOL e esses partidos de extrema esquerda, não. Alguns muito sérios e outros que eu acho que fazem mais o papel da direita do que a esquerda. Eu falo mais amplo, Sim, sim. mas elas não são acolhedoras para quem não comunga de uma posição à esquerda. E para derrubar Bolsonaro, a gente está cansado de falar isso, você não vai derrubá-lo só com a esquerda e não vai derrubá-lo só com manifestação de rua. Então, elas têm que ir além do que elas são. É absurdo isso que alguns órgãos de imprensa fizeram, e os bolsonaristas aproveitaram, para dizer que tinha muito menos gente do que na manifestação do Bolsonaro no dia 7 de setembro. Claro, a gente sabe que Bolsonaro concentrou suas manifestações no São Paulo e em Brasília. Trouxe gente do país inteiro para Brasília e para São Paulo. A gente falou disso aqui já. Não dá para comparar a manifestação de Brasília que teve, que era basicamente de pessoas de Brasília, com a manifestação do Bolsonaro, que trouxe gente do país inteiro para cá. Os hotéis ficaram lotados, houve acampamentos, é completamente diferente. Essa comparação é desonesta. E alguns meios de imprensa entraram nessa comparação desonesta. Brasília e São Paulo não dá para comparar com isso. Foram manifestações em quase 300 cidades do Brasil, coisa que Bolsonaro não fez. Bolsonaro fez manifestações principais em 2 cidades e algumas capitais. Não fez manifestações em quase 300 cidades do Brasil. Então, essa comparação é errada. Mas nós temos que ir além disso. Não é essas manifestações não vão mexer com o Bolsonaro e não vão fazer que haja impeachment. É preciso ampliar. Mas nós vimos problemas como em São Paulo, né, Negrão, que o Ciro Gomes foi vaiado. Ciro Gomes, ele é inábil, ele está sendo muito errado. Na véspera da manifestação, ele fez uma acusação falsa ao Lula.
de que o Lula viajou em avião da Prevent e tal. Quer dizer, ele cria uma situação ruim, mas não justifica as agressões a ele, e eu acho que não justifica nem as vaias. Sabe? Eu acho, Negrão, que o torcedor de um time, quando o time está jogando mal, não tem que ficar vaiando, ele tem que dar força até o final. Acabou o jogo, solta a vaia, solta para. Mas vaia durante. Aí é que o time perde mesmo, né, Negrão? E eu acho que. Eu não concordo, acho que não tinha que dar vaia, tinha que. Não quer aplaudir, não aplaude. Não quer olhar feio, olha feio. Mas não é o caso, porque sem o apoio de setores à direita, o impeachment não acontecerá. E, ao mesmo tempo, Negrão, nós estamos ficando em manifestação atrás de manifestação, mas não há uma articulação política pelo impeachment, uma articulação real no Congresso. Porque não é possível. Por que os parlamentares que são a favor do impeachment não pressionam realmente o Arthur Lira? Pressionar mesmo, ir no gabinete dele em massa, pressionar, cobrar, pegar o Arthur Lira ali no Salão Verde, ele tem medo de andar ali no Salão Verde, pegar ele no Salão Verde e dar um arroxo nele. Por que não obstruem a pauta? A oposição pode obstruir a pauta, ela não vai votar mais nada aqui enquanto Arthur Lira não der uma decisão pelo impeachment. Porque, tem certeza, Negão, se abrir o processo de impeachment, aí é um erro grave de políticos e analistas achar porque não tem maioria, porque não tem, agora não passa. Abre que passa. É só abrir o impeachment que manifestação que tem 100 mil hoje vai ter 200 mil na primeira que tiver, vai ter 300 mil na terceira. É só abrir o processo que as manifestações vão aumentar. É só abrir o processo que será mais fácil essa união de todos os segmentos anti-Bolsonaro na manifestação. E é só abrir o processo que deputado começa a mudar de opinião, porque ele vai ser pressionado nas bases, ele vai ser pressionado lá pelos eleitores dele, ele vai sentir o quadro. O empresariado vai ver que o impeachment é uma questão real, é uma questão possível. Hoje fica ali. Vai se movimentar e vai chegar para o deputado que eles financiam, para os deputados que eles dão propina e vão falar, olha, vota a favor do impeachment que com o Bolsonaro não dá mais, a gente prefere outra solução. Entendeu? Então, está faltando essa articulação política. Não basta a esquerda ir para a rua e gritar, que é positivo, já disse aqui, é positivo, tem que ir para a rua mesmo, tanto é que eu vou, tem que ir para a rua, não pode deixar a rua só para o bolsonarista, tem que manifestar, tem que mostrar, mas não basta isso. E não basta ficar repetindo essas manifestações periodicamente, senão nós vamos ficar fazendo isso daqui para frente sempre. E o Arthur Lira lá sentado em cima do processo, tranquilamente. Não basta levar faixa contra o Arthur Lira. O Arthur Lira tem que ser escrachado dentro da própria Câmara pelos seus colegas. Não tem um grupo de parlamentares? Tá, é minoria hoje? Tá, é minoria que é a favor do impeachment? Pressiona, obstrui. Pressiona o Arthur Lira ali dentro. Né? É possível fazer isso? Está faltando, né? Bem lembrado, assim, está faltando concretamente uma ação parlamentar, né? Dentro da Câmara, com esses setores, com o PSOL, com o PCdoB, com o PT, com os outros setores que estão desde os partidos não são fechados com a ideia do impeachment, mas outros que têm setores dentro de partidos que defendem a saída do Bolsonaro pelo impeachment. Enfim, está faltando essa ação parlamentar, né? Está faltando essa processo. Você estava mencionando aí a obstrução e outras ações, e eu acho que talvez seja até mesmo uma entrevista que eu vi também do Genuíno, em que ele colocava essa questão aí de que a ação parlamentar, ele não falou exatamente isso, não, mas deu para perceber nas entrelinhas que a ação parlamentar está muito tímida, né? Não são aguerridos, não são combatidos suficientemente para essas ações aí que você menciona, né? Parece que tem uma acomodação. Né? O Arthur Lira não libera, aí a gente continua a nossa vida normal, CPI da pandemia, vão aprovar o projeto tal, vamos ser contra a reforma administrativa. Não, sai da normalidade. Não deixa o Arthur Lira ficar ali. Boicota, impede reunião de comissão, obstrui os trabalhos do plenário, impede que a pauta avance. Você sabe que a oposição tem condições de fazer isso. E tem muito deputado, pode não ter ainda apoio formal de alguns partidos, mas já tem do Cidadania, já tem do Solidariedade, já tem da Rede, PT, PCdoB, quer dizer, PSOL.
Então, você já tem número suficiente, você tem parlamentares do PSDB, você tem parlamentares do PSD, que são a favor do impeachment. Junta esse povo todo e faz um movimento lá Não, dentro. E aí as manifestações vão crescer, entendeu, nego? No momento em que você tiver. As pessoas estão muito assim, não vai ter impeachment. Não vai ter impeachment. Tá? Ontem, a presidente do PT, a Gleisi, foi na Globo News, junto com Boulos e com Freixo. Foi até muito interessante. As perguntas, é engraçado, porque eu elogiei muito as perguntas quando foi o Ciro Gomes, o Mandetta e o. Qual era o outro? Esqueci quem era o outro. Eram três, né? As perguntas foram. Outras perguntas caíram, né? Acho que assim, um probleminha com a esquerda, não sei o que é. Mas não é que foram péssimas, não, mas teve pergunta ali e algumas intervenções que foram decepcionantes para mim, porque eu acho que são os dois melhores analistas da Globo, o Otávio Guedes e a Júlia do Ailib. Acho que são os dois melhores lá. Mas o que aconteceu é que ontem a Gleisi falou, olha, pode ser, vocês estão falando aí que o PT não quer o impeachment, porque não interessa, é melhor ir para a eleição, mas você não dá um nome de quem é contra o impeachment no PT. E a posição oficial do partido é pelo impeachment. Ela falou ontem, a posição oficial do partido é pelo impeachment. Agora, o PT tem que pegar os seus 6 senadores, que eu acho muito paradões demais, pegar os 6 senadores e, vamos lá, pegar a sua bancada de deputado, mobilizar a bancada, olha, vamos lá, vamos fazer o movimento dentro do parlamento. Eles não deixam mais o povo entrar. Antigamente o povo entrava lá, né, Negrão? A gente entrava lá, fazia manifestação no Salão Verde. Quantas vezes já houve isso? E hoje não tem nem mais o gramado, aquele gramado ali que era para o povo se manifestar. Você lembra das diretas já? O povo ali naquela encosta do gramado. Tá? Hoje é todo fechado, tudo cercado, espelho d'água que o Antônio Carlos Magalhães inventou. Hoje o Congresso não é um lugar acessível ao povo. Mas eles lá dentro podem fazer isso. Né? Exatamente. Um detalhe, que é um detalhe, mas é um detalhe interessante, que a polícia, todo o esquema de segurança do Congresso Nacional foi militarizado, né? Praticamente militarizado. Você vê os seguranças que tratam uma truculência que é uma coisa estúpida. Não, ali, já que você falou, parênteses, aquilo é uma das maiores absurdos no Brasil. A tal da polícia legislativa é uma excrescência. Exatamente. Eles tinham que ser segurança, sabe segurança? Sim. Segurança, pedir crachá, olhar, tal. Como eles eram antigamente, eram inclusive pessoas simpáticas, pessoas agradáveis. Hoje são policiais e ganham mais do que delegado da Polícia Federal, Negrão. Ganham mais do que delegado da Polícia Federal. Trabalham pouco e ganham muito. É uma excrescência essa tal de polícia legislativa que se acha, sai com o carro piscando pelas ruas, faz segurança para o Arthur Lira. Uma segurança de Arthur Lira é quase uma segurança de presidente da República. Aquele bandido tem um grupo protegendo ele. Quer dizer, é um absurdo, mas aí foi só um parêntese de indignação. Não, é um parêntese interessante, a gente tem que trazer essas nuances que vão passando, né? A gente que está lá, que cobriu, que frequenta, que vai, percebe como que é. Né? A simples entrada de um repórter numa comissão dependendo de uma situação. Agora, tudo. O Congresso era acessível, tudo bem, tinha normas, tinha cuidado, você tinha que andar de crachá. Eu sou do tempo que não tinha nem crachá. Eu comecei lá, não tinha nem negócio de crachá, não. Os caras conheciam você pelo rosto, cumprimentavam, seguranças, eram amigos, participavam das conversas. Hoje não, hoje são policiais, eles se acham policiais. Se acham policiais. Não acham coisa nenhuma. São vigilantes, que fizeram um concurso, passaram e ganham mais do que delegado da Polícia Federal. Um absurdo, uma vergonha. Exatamente. Vamos então para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, prosseguimos ali com a participação dele no governo de Joaquim Roriz. Bom, vamos deixar o Hélio falar, né, Hélio? Como é que foi essa finalização aí da sua participação no governo Roriz? Bom, Negrão, eu contei que eu aceitei finalmente, muito pressionado, ir para o governo Roriz, eu não queria, fui ser um secretário. Eu era chefe do gabinete de articulação institucional com status de secretário, que era o que o Roriz queria que eu tivesse. Montei uma estrutura pequena, como eu te falei, era adjunto, assistente, 2 secretárias e tinha motorista. 5, 6 pessoas, era a minha estrutura, eu não precisava mais do que aquilo. Eu fazia articulações políticas para
executar o plano que nós tínhamos feito por Roriz, para ele dar uma limpada no governo dele e não ser cassado pelo TSE, porque ele seria julgado pelo TSE e poderia perder o cargo e o Magela seria empossado, governador. Então, esse era o projeto. E eu fazia as relações do governo do Distrito Federal com o governo federal, que era Lula, Zé Disseu de chefe da Casa Civil. E eu fazia essa ligação com os assuntos do governo federal. Esse era o meu papel. Só que, mal eu assumo, Roriz chega para mim e me traz um abacaxi. Ele chega para mim e fala assim, eu quero que você assuma a publicidade do governo. Eu falei, mas, governador, a publicidade está na Secretaria de Comunicação, é o Paulo Fona, o secretário. Mas olha, ele não está dando certo. Ele não é jeitoso, eu lembro dessa palavra direitinho. Ele não é jeitoso, você é jeitoso. Muita gente acha que eu sou truculento, tal. Pelo contrário, eu devia ter sido diplomata. Eu acho que eu devia ter sido diplomata na vida. Então, um ator que cobrou muito da Baraty, né? Você é jeitoso, sabe conversar com as pessoas, consegue, agora você é secretário, e tem que lidar com gente complicada, você sabe, você tem que lidar com os donos do Correio Brasiliense, dos jornais, das televisões, com editores, porque esse pessoal, editores não, com os diretores, porque esse pessoal quer dinheiro do governo, quer publicidade, eles ficam pressionando, tem que saber lidar com isso, tem que saber... E você tal, eu falei, governador, o senhor vai me criar um problema com o Paulo Fona, porque ele é o secretário, ele vai tirar a publicidade dele, o que vai ficar na secretaria dele? Não, mas ele é um porta-voz muito bom, ele é muito bom como porta-voz. Tal. Falei, governador, deixa eu conversar com ele, então. Aí ele deixou. Eu conversei com o Fona, eu vi que o Fona não gostou. O que é isso? Tal, não gostou nada. Falei, governador, ele não está querendo. Tal. Não, ele vai ser, tem que ser você. E eu tenho o seguinte, aí ele falou a frase que eu contei para o Ibanez, essa frase. Ele falou, Hélio, você tem que acabar com aquela roubalheira na Secretaria de Comunicação. Se aquela roubalheira continua, não é que o Fona faz, não, o Fona não faz, tá? Deixar claro isso. O Fona estava tentando consertar a roubalheira. Estava tentando consertar, começando a consertar. Ele não se referia ao Fona. Se não acabar aquela roubalheira, eles vão caçar o meu mandato, porque ali não dá. Eu falei, pode deixar, governador, vou fazer isso. Fiquei feliz da vida de poder fazer isso. E assumi. Aí, Negrão, aquela estrutura pequenininha, de repente, triplicou, porque toda a área de publicidade da Secretaria de Comunicação veio para esse gabinete de articulação institucional. Eram umas 12 pessoas, acho que eram 12 pessoas. E o Fona tinha duas pessoas principais na secretaria. Uma delas, todas duas muito ligadas a ele, uma delas não quis ficar. A outra, apesar das pressões dele sobre ela, para ela não ficar, ela resolveu ficar, é a Tiara Zavai. Aí ela resolveu ficar, e ela que me salvou, porque eu não conhecia muito esse meio, eu sou jornalista, eu não conhecia muito essa coisa da publicidade, como é que funcionava, no dia a dia, né? E ela que segurou ali para mim. Então, eu passei a cuidar da publicidade do governo. Aí, Negrão, aí você imagina a pressão contrária a mim, né? Contrária a mim. Eu comecei a ter problema. Antigos aliados se separaram. Por exemplo, o Ricardo Pena, que tinha sido, vamos dizer, meu aliado durante toda a campanha, segundo turno, isso, o governo, era desse grupo preocupado em melhorar a imagem do Roriz, fazer um trabalho para melhorar a imagem do Roriz. O Ricardo Pena começou a reclamar porque ele achava que só ele podia fazer pesquisa para o governo. Eu achava que tinha que diversificar e que tinha espaço para diversificar. Então, no momento em que outra empresa também, ele não saiu fora, ele achou ruim, achava que o monopólio era dele e brigou comigo. O Rogério Rosso, que era outro aliado, o Rogério Rosso estava na área de desenvolvimento, então resolveu fazer uma publicação grande sobre desenvolvimento econômico de Brasília e tal, tudo bem, vamos fazer. Aí ele indicou um jornalista, que na época era um jornalista famoso, hoje ninguém mais lembra dele. Indicou um jornalista para fazer. Tudo bem, você quer indicar o jornalista que vai fazer, a agência contratou o cara para fazer. Só que o cara fez um texto vergonhoso. O texto era, sabe assim, aquele trabalho porco.
como se fala, trabalho porco. E nós criamos o caso, olha, tem que rever isso aqui, tem que refazer, tem que tal. Isso aí, naturalmente, foi atrasando. Ele disse, o Rogério Rosso achou ruim, aí brigou comigo também por causa daquilo. Não sei se foi só por causa disso. Eu sei que aí, Negrão, criaram no governo, aí você vai ligar, por isso que eu quis falar disso. Você conhece a história da Caixa de Pandora, do Durval, não é isso? Nessa época, criaram na Codeplan o gabinete que ia trabalhar a candidatura do Arruda. Quando esse pessoal fala, o governo era do Roriz, o que o Arruda tinha a ver com isso? Não. O Arruda montou no gabinete do Durval, tinha reunião todas as segundas-feiras, toda segunda-feira eles se reuniam lá, o esquema queria trabalhar pela campanha do Arruda. E aí é que começou aquele negócio da grana. Aí começou a ganhar. E esse pessoal, tanto o Ricardo Pena quanto o Rogério Rosso, foram para o esquema do Arruda. Eles foram lá para o esquema do Arruda. Paulo Pestana, que hoje está no governo do Ibanez, quer dizer, está e não está, porque ele está, mas não está contratado pelo governo. Quem paga ele é o próprio Ibanez, mas está lá dentro do Palácio do Buriti, cuidando de comunicação, publicidade. Esse povo todo foi para lá. Eu contei já aqui que o Arruda me convidou para ir para o esquema dele. Ou não contei? Acho que eu não contei aqui. O Arruda 2 vezes me convidou para apoiá-lo na tentativa de eleição. As 2 vezes que ele me chamou, uma vez um almoço na casa dele, outra vez um almoço na cantina um jantar, um almoço na cantina da Massa, em que ele me deu um ultimato, é a sua última chance, é a sua última chance de vir comigo, eu vou ser governador. Primeiro, e ele até citou, falou, olha, eu sei que tem gente lá que você não combina, mas eu não posso abrir mão daquelas pessoas. Eu falei, não abre. Mas eu conversei com o Roriz falou, não entra nessa. O Roriz falou para mim, ele deve ter falado para outros entrarem, falou para mim não entrar, não entra nessa. Não, você não tem que ir para lá, não. E eu não fui, felizmente não fui. Não fui. Mas aí começou a pressão contra mim. Eu cheguei vou contar poucos episódios, tá, Negro? Cheguei a ser visitado por um publicitário que trabalhava para o governo, que tinha conta do governo, falou assim, Hélio, você tem que pensar na sua aposentadoria. Clássico. Nós temos que fazer alguns esquemas aqui, tem jeito de fazer. Eu sabia que ele sabia fazer, porque ele fazia isso desde o primeiro governo Roriz. Desde o primeiro governo Roriz, ele estava ali fazendo isso. Tem que pensar, não, eu desconversava, não, a gente fez isso depois, tal. É uma agência que trabalhava com o governo várias vezes. Uma vez eu recebi o dono de uma revista, né, que ele chegou e me ofereceu para ser sócio da revista dele. Aí eu falei, mas como é que eu vou ser sócio se eu que libero o recurso da publicidade para você? Como é que você sócio? Mas isso aqui sempre teve. Você não precisa aparecer. Olha só, né? Eu podia ser sócio dele sem aparecer. Então, era assim, eu liberava dinheiro para a revista dele, e parte desse dinheiro era meu. É outro esquema clássico também. Era uma vergonha, né? Outra vez, um outro, eu não lembro que ele era dono, era dono de jornal comunitário. Naquela época tinha muito desses jornais comunitários. O cara chegou para mim e falou assim: não estou satisfeito, não. Porque é o seguinte: você me dá 5 mil de publicidade por mês e não pede nada. Não pede nada. 5 mil vem todinho para mim. Né? Antes, eu recebia 12. Recebia 12. Deixava 5 lá, mas eu ganhava 7. Eu ganhava mais do que estou ganhando hoje. Então, eu preferia pagar a propina, ele não falou a palavra propina, mas ele preferia pagar a propina e ganhar 7 do que não pagar a propina e ganhar 5. Olha a lógica, Negrão. Era essa a lógica do governo do Distrito Federal. E eu acho que até hoje, tá? Até hoje. Com alguns intervalos, eu acho que até hoje. Então, foi duro ali. E eu comecei a receber muita pressão, Negrão. Comecei a receber muita pressão, querendo que eu saísse do cargo. E aí, nós tínhamos uma licitação de publicidade, eles queriam, isso dentro do governo, fogo amigo. O próprio Ricardo Pena agiu no Tribunal de Contas do Distrito Federal para segurar a licitação.
E o procurador-geral do Roriz, que devia ser o procurador do governo, era procurador deles. O procurador não fazia nada para liberar a licitação no Tribunal de Contas. Não fazia nada para liberar. Eles sabiam o seguinte: impedindo que a licitação acontecesse, chegaria num momento em que acabariam os contratos. E o governo ficaria sem agência de publicidade. Sem agência de publicidade, os veículos não receberiam dinheiro. E quando os veículos não recebem dinheiro, eles ficam agressivos, sabe, Negrão? Muito cordiais. Tem diretor de jornal muito cordial quando está recebendo dinheiro. Deixou de receber um mês, o cara chega lá com 2 pedras. Com 2 pedras contra você. Eles são... É negócio, negócio. Os jornais ficariam sem receber sua publicidade, ficariam contra o governo. Né? Sem publicidade, não poderia falar as coisas que o governo estava fazendo. O Roriz ia falar, pô, esse cara aí não pode ficar, ia me demitir, que era o que eles queriam. Então, brecaram. Brecaram. E eu cheguei a ser visitado em casa por um conselheiro do Tribunal de Contas, acompanhado de um empresário que tinha interesse em publicidade, para dizer que ele poderia liberar o processo lá, mas, precisaria de uma ajuda. Conselheiro do Tribunal de Contas. Foi lá em casa. Por que ele foi lá em casa? Porque eu tinha quebrado o fêmur e estava ainda restabelecendo em casa. Já tinha saído do SARA e estava restabelecendo em casa. Por isso que ele foi lá em casa. Eu contei para o governador. Fiz a mesma coisa que eu tinha feito lá atrás no governo Cristóvão. Eu contei. Falei, aconteceu isso. Contei para o governador. Bom, a pressão foi grande. Notinha de jornal, plantavam notinhas contra mim, contrataram um araponga para me investigar. Isso aí me foi revelado. Isso aí o Bispo Rodrigues, lembra do Bispo Rodrigues, que era deputado, Igreja Universal, confirmou que o araponga foi contratado. Lógico que eles negaram que fossem eles, mas um pastor da Igreja Universal, que era secretário, que foi deputado, me disse que o araponga, o tal do Jairo, que depois ficou famoso naquele caso dos Correios, do Roberto Jefferson, Sim. Esse Jairo era um cara ex-ABIN, ex-SNI e tal, um araponga conhecido aí, foi contratado para me investigar, porque eles queriam descobrir alguma coisa minha. Um pastor da Igreja Universal, porque ele trabalhava para a Igreja Universal também, e ele contou para o Bispo Rodrigues que tinha sido contratado para investigar um secretário do Roriz. O bispo, então, o secretário do Roriz, aí falou com o pastor pegou e me contou. O pastor me mandou me contar, que eu estava cheio de um rolo danado, muito rolo. Você denunciou isso para o governador na época? Sim, o governador não fez nada. Aí eu peguei e falei para o chefe de gabinete que promoveu uma careação. É que não deu nada, eles negaram o tempo todo. O Bispo Rodrigues foi lá, Negrão. O Bispo Rodrigues foi no palácio. Aí o Bispo Rodrigues, com medo de ser gravado, não quis subir. Nós conversamos dentro do carro, na garagem do Buriti. Que situação. A reação foi feita na garagem, dentro do carro, porque o bispo não queria ser gravado lá em cima. E aí eles negaram, o bispo veio com uma história, não, eu ouvi no cafezinho da Câmara o papo do cara dizendo que ia investigar um secretário do Roriz, aí eu liguei o ouvido, o bispo inventou uma história também para liberar, mas negão, foi uma pressão enorme. Eu tinha combinado com o Roriz, negão, que eu ficaria secretário, isso foi combinado desde o início, até o julgamento do TSE. Isso era o combinado. Quando tiver o julgamento do TSE, eu caio fora. Era combinado com ele. Só que o TSE dividiu em 2 processos. Teve o primeiro julgamento, ele foi absolvido, e aí eu falei, governador, agora acabou. Não, tem o segundo julgamento, você tem que esperar o segundo julgamento. Legal. Aí eu quebrei o fêmur. E eu fiquei praticamente 15 dias no SARA, depois em casa, depois muleta. Eu praticamente fiquei fora do jogo. Eu ainda estava nessa situação, diante daquelas pressões todas, da coisa toda, eu cheguei e pedi demissão. Então, também é falso quando o atual secretário de comunicação diz que eu fui expulso do governo Uri. Eles quiseram me expulsar mesmo, reconheço. O governador não expulsou, não. O governador me manteve, queria que eu ficasse mais e eu pedi demissão. Hélio, nós já avançamos bastante aqui no nosso tempo. Estamos em 10 minutos além dos nossos 30 minutos que a gente delimitou, mas a gente deixa o suspense aí, está muito boa essa história.
E aí você termina na próxima edição, na próxima quarta-feira. Praticamente terminou. Na quarta eu dou um fecho nela e... Fecho, né? Muito bom. E assim a gente vai terminando aqui o nosso bate-papo com o Hélio Doyle de hoje. Na quarta-feira a gente volta. Muito obrigado a você que nos assistiu. Obrigado, Hélio. Grande abraço para todo mundo. Abraço.